Bom dia, meu nome é Sérgio Lírio e eu começo aqui o terceiro dia de transmissão ao vivo do terceiro Salão do Livro Político. O terceiro salão acontece aqui no Tucarena, na rua Monte Alegre. Ele reúne várias editoras que estão aqui com promoção de livros, vários debates, palestras, seminários. E a gente está aqui acompanhando ao vivo e até amanhã estaremos também fazendo transmissões. Lembrando que amanhã, por volta das 7 da noite, nós vamos receber aqui o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes. Esse espaço aqui é uma parceria entre a Carta Capital e a Fundação Perseu Abramo. A gente está dividindo esse espaço, trazendo aqui intelectuais e personalidades para conversar um pouco para a gente. Eu recebo agora o professor historiador Luiz Bernardo Pericaz. Muito obrigado, professor, pela presença. O professor Pericaz é autor do livro, quer dizer, o mais recente obra dele é o livro Caio Prado Júnior, uma biografia política. Por conta desse livro, ele no ano passado foi o vencedor do prêmio Juca Pato de intelectual do ano. Vai falar daqui a pouco numa mesa sobre os 100 anos da Revolução Russa. E essa conversa será também sobre esse tema, mas também trataremos aqui um pouco das questões conjunturais. Professor, então agradeço e começo com uma pergunta assim, mais histórica, né? A Revolução Russa, de certa forma, vamos dizer assim, marcou o século XX, né? A Revolução Russa e a queda do Muro de Berlim mais ou menos demarcam um período da nossa história. Eu pergunto para o senhor, do que daquela experiência restou para o pensamento de esquerda no século XXI? Olha, a Revolução Russa foi responsável primeiro pela uma grande mudança social, não só na Rússia, mas impulsionou, né, o processo revolucionário em diversos países. A gente lembra que a partir de 1919, a partir da Constituição do Comintern, você tem a fundação de uma diversidade de partidos comunistas, né, e de tentativas, né, de lutas de libertação nacional, lutas pela Revolução Socialista mesmo. No caso, por exemplo, da China, né, a gente lembra que depois da Segunda Guerra Mundial você tem a Revolução Chinesa, você tem o bloco socialista se expandindo para a Europa Oriental. A Revolução Cubana, que depois transita para o socialismo muito rapidamente. E em termos intelectuais, a gente pode lembrar de personagens como Lenin, como Bukharin, como Trotsky, ou seja, a tentativa do finalzinho do século XIX, começo do século XX, né, desses intelectuais de construir uma teoria revolucionária. As obras do Lenin, do Trotsky, do Bukharin foram extremamente influentes em todo o movimento comunista internacional. Então, essas obras também, eu acho que são importantes para que nós conheçamos, né, não só esse processo, né, essa construção teórica da Revolução Russa, mas posteriormente, e quando eles vão discutir internamente, né, dentro do partido bolchevique, muitas dessas discussões vão transbordar para esse tipo de trabalho teórico. Então nós temos discussões sobre imperialismo, sobre a questão agrária, sobre questões militares, sobre o desenvolvimento econômico, então sobre a questão nacional. Então você tem uma diversidade de temas uma diversidade de temas tratados por esses intelectuais e que certamente vão influenciar outros intelectuais, outras gerações de intelectuais. Aqui no Brasil você tem uma geração posterior que vai trabalhar com isso. A América Latina, a gente lembra do Mariátegui, a gente lembra do Julio Antônio Mella no Brasil. Mas o que eu pergunto para o senhor é o seguinte, neste momento, século XXI, nesta quadra que nós vivemos, o que ainda desse todo o processo resta para a reflexão da esquerda, para a ação da esquerda? Eu acho que é importante a gente ver o que fracassou e o que triunfou na Revolução Russa, né? Eu acho que a gente pode pensar em termos, primeiro, organizacionais,
termos de organização partidária, organização política, ou seja, como os bolcheviques se estruturaram e como eles levaram adiante. E a gente pensa que foi um processo que não ocorreu de um dia para o outro, né? Você está construindo uma teoria, você está construindo um partido, você está passando por uma experiência, primeiro em 1905, depois uma experiência em 1917, em fevereiro, depois transitando em passos acelerados para o desfecho em outubro de 1917. A gente pensa em que tipo de relação de classes, se é possível ou não, alguns tipos de alianças e alguns tipos de projetos políticos, né? Se esse tipo de coalizão política leva adiante as tarefas que os trabalhadores necessitam. A gente lembra que a Revolução de Fevereiro vai fracassar justamente porque você tem um tipo de coalizão política que não se encaixa, né, com demandas dos trabalhadores que não são atendidas por esse novo governo. E você tem justamente o senso de oportunidade política muito forte dos bolcheviques, ou seja, a capacidade de análise, primeiro histórica, né, de entender qual é o processo histórico de formação política, formação econômica da Rússia até aquele momento, e a conformação do Estado czarista, de um lado, de outro, a capacidade, a partir desse momento, de entender esse processo histórico, de entender conjunturalmente o que está acontecendo naqueles diversos momentos, né? No começo do século XX, 1905, a composição de classes, os diferentes grupos e diferentes partidos, né, que estão disputando espaço, inclusive dentro da própria esquerda, e você tem projetos diferentes na esquerda russa, e a capacidade de atuar naquele momento. A gente pensa que a gente está falando de um momento histórico, onde você tem a Primeira Guerra Mundial, onde o imperialismo, o capitalismo monopolista está agindo com sua grande força, né? Então, os bolcheviques têm essa capacidade, primeiro de uma análise histórica, depois, e que vai longe, e aqui no Brasil a gente pode pensar, por exemplo, se a gente quiser fazer uma conexão, a gente pode pensar em intelectuais como Caio Prado Júnior, por exemplo, Florestan Fernandes, o Rui Mauro Marini, o próprio Nelson Werneck Sodré, ou muitos outros. Ou seja, de um lado você vai fazer uma análise conjuntural, que você tem que atuar naquele momento específico, mas não apenas uma análise conjuntural, porque apenas fazer análise conjuntural coloca o seu horizonte muito próximo, né? Ou seja, as soluções que você vai tentar propor são resoluções ou soluções a curto prazo. No caso desses intelectuais como Caio Prado Júnior, ou Nelson Werneck Sodré, ou tantos outros, por mais equivocados, ou mesmo que nós tenhamos divergências nessas avaliações que eles tiveram, que eles elaboraram, o fato é que eles vão tentar entender qual é a lógica do funcionamento econômico, político, social do país, desde a colônia até os dias em que eles atuavam. Professor, quer dizer, depois da queda do Muro de Berlim, se pregou muito a história do fim da esquerda, da direita, que isso teria acabado, e no fundo, na prática política, o que se viu foi o seguinte: umas regras mais ou menos estabelecidas pelo chamado mercado, e aí as diferenças entre os grupos políticos era quem administrava isso com um pouco mais de pegada social ou não. Isso foi muita história aí pós Muro de Berlim. A própria experiência recente no Brasil, apesar de todos os avanços, os governos petistas foram mais ou menos essa administração, né, um ganha-ganha e tal. Agora, o que a gente tem visto no mundo neste momento é o seguinte: um crescimento de um populismo de direita, né, ganhando algumas eleições, ganhando força, mas ao mesmo tempo surgindo figuras à esquerda com um discurso mais firme, né, não tendo medo de falar mais novamente em socialismo. Então eu cito o Bernie Sanders nos Estados Unidos, o Mélenchon na França, temos agora o Jeremy Corbyn, de certa forma. O senhor acha que aqueles embates que foram muito característicos ali da Revolução Russa, de um certo período, de certa forma
estão se restabelecendo sobre essas bases? Que essa ideia de grupos de esquerda e direita que apenas vão administrar a racionalidade do mercado? Olha, você tem um avanço da direita nesses anos recentes que eu acho perigoso, né? Um avanço muito perigoso, inclusive de uma direita, uma ultradireita, né? Bastante radicalizada. São grupos até menores, mas que hoje em dia já não tem mais medo de aparecer, de mostrar a cara. De outro lado, uma infinidade de grupos de esquerda que vão desde grupos mais, vamos dizer, menos organizados em sentido partidário, né, político partidário. Você tem muita gente influenciada pelo anarquismo, né? Você tem grupos de uma esquerda mais moderada, né, e que inclusive já teve experiências no poder, né, em governos de coalizão com setores de centro-direita, vamos dizer assim. E você tem essas personalidades políticas, né? Eu me pergunto se quando nós tivemos, em 2013, aquela jornada de junho, aqueles jovens que iam para a rua, muito insatisfeitos com o que estava acontecendo, se eles estavam lutando para que você mantivesse um modelo de sistema político e que você simplesmente trocasse esses políticos por algumas personalidades ou partidos mais progressistas e que talvez fossem gerentes ou administradores mais humanos, entre aspas, né? Mas que não fizessem mudanças profundas na estrutura político-social brasileira, ou se eles estavam buscando, mesmo que inconscientemente, alguma ruptura mais radical. Ali você tinha um grupo bastante heterogêneo. Esse grupo vai se decantando, vai se modificando. A gente tem, no período da luta pré-impeachment, né? Citou um ponto muito interessante, porque nós estamos justamente neste mês, agora no dia 13, completam-se 4 anos das chamadas jornadas de junho, né? E ficou uma dúvida, não está muito claro entre os pensadores intelectuais, entre os grupos de esquerda, qual foi o papel daquele projeto. Isso aqui, na verdade, não levou, no fundo, as consequências foram o que nós estamos vivendo hoje. A esquerda, desde a queda do Muro de Berlim, tem buscado formas diferentes de atuação. Você lembra que nos anos 90 o que mais chamava a atenção eram os zapatistas, os neozapatistas no México. Hoje em dia não se fala muito deles. Você tinha os fóruns sociais mundiais. Você tinha grupos que pregavam políticas mais anárquicas, né? Você tinha black blocs. Ao mesmo tempo, você tem grupos que vão trabalhar dentro de partidos como o PT, o PSOL, ou até partidos de uma oposição de esquerda mais radicalizada, que a gente tem no Brasil, mas grupos menores. Então, você tem muitas frentes de atuação, né? A grande questão, e as pessoas se encantando com novas formas que estavam surgindo, achando que talvez a Primavera Árabe, o Siriza, o Podemos, ou esses personagens políticos que você citou poderiam ser alternativas viáveis. Eu me pergunto, é possível você fazer uma ruptura, uma transformação, se você não modifica profundamente a relação de classes, a organização agroindustrial, quem manda nos meios de produção, quem controla os meios de produção, né? Quer dizer, qual é o projeto de construção política nós queremos? E o grande perigo é que todos esses partidos que nós conhecemos, eleitorais, né? E que eu acho que cumprem um papel importante, sem dúvida nenhuma, mas são extremamente limitados, né? A partir do momento que você chega ao poder, e principalmente com esse modelo que nós temos de presidencialismo de coalizão e dessa construção na República Nova,
né, na nova república, no período da redemocratização brasileira, está tudo construindo de uma forma em que as grandes mudanças políticas mais profundas se tornam bastante complexas. Principalmente aqui no Brasil, o fiel da balança tem sido sempre o PMDB, seja no governo FHC, seja no governo do PT. Isso significa que para você governar, você precisa fazer determinado tipo de alianças espúrias, vamos dizer assim, que vão engessar o caminho para mudanças mais radicais. Será que interessa esses grupos que estão no poder, o agronegócio, a grande mídia corporativa, os setores conservadores da igreja, os partidos conservadores, os interesses econômicos, o mercado financeiro, os bancos? Será que interessa você fazer uma luta para mudanças radicais? Eu acho altamente improvável. E você não vai conseguir fazer essas mudanças se você não atacar de frente com isso, esses problemas, né? Infelizmente. Deixa eu voltar à pergunta, professor Pericásio. O senhor, como alguns, responsabiliza ou não aqueles protestos de 2013 pelo resultado? Quer dizer, teria sido aqueles protestos de 2013 o estopim para o momento que nós estamos vivendo agora? Eu acho que, aí sem querer apontar o dedo para ninguém, né? Eu acho que quando ocorreram aqueles protestos, né, aquelas grandes manifestações, as pessoas estavam um pouco atônitas, né? E é o que eu falei, quer dizer, você tem uma diversidade de grupos, muitos, inclusive, indo para as ruas sem ter necessariamente qualquer vínculo político partidário. Aqueles protestos, sem dúvida nenhuma, demonstraram uma insatisfação geral com o estado de coisas que estava o país. E isso mostra, em grande medida, que os governos do PT, ainda que certamente tenham avançado muito em termos de políticas sociais, a gente tem que fazer essa ressalva, quer dizer, comparativamente, o país melhorou muito do que era 20 anos antes, do que era 30 anos antes. Mas não avançou na velocidade necessária e nem com a profundidade necessária. Então aquilo era necessário. Que tipo de medidas deveriam ter sido tomadas pelo governo federal, vamos dizer assim? Quando você percebe que tem uma situação bastante radicalizada, você tenta, pelo menos, recompor as suas forças políticas, né? Tenta atender algumas dessas demandas, né? E tenta entender quais são as demandas, principalmente dos setores organizados dos trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, sindicatos. Se você não faz isso e continua com as mesmas políticas que vão favorecer o mercado financeiro, políticas que vão levar a uma recessão, que é o que acabou acontecendo, desemprego, a uma situação social em que, se a gente vê, tanto em termos de infraestrutura, diminuição de investimento em infraestrutura, a radicalização dos órgãos de repressão contra os movimentos sociais, mesmo discussões já naquela época para criar entraves e piorar a situação, na verdade, em relação à legislação trabalhista, né? Taxa de juros altíssima, bancos que continuavam tendo lucros exorbitantes, né? Então você tem uma situação que era praticamente insustentável. E era um momento, infelizmente, a presidente Dilma Rousseff não vai cumprir a plataforma da campanha dela, né? Então isso daí gerou uma decepção muito grande, né? Um descontentamento social muito grande. Então ela perde também, né, uma base de apoio de um setor muito grande dos trabalhadores, né? Agora, professor, para a gente aqui caminhar para o fim da nossa conversa, o senhor acredita ainda em revolução? Quer dizer, a pergunta existe ambiente nesse século XXI para fomentar algo parecido com o que foram as revoluções no fim do século XIX e tal?
e principalmente da Revolução Russa? Eu acho muito perigoso a gente fazer esse tipo de analogia. Agora, o mundo vive uma situação de guerra, né, em que o imperialismo continua vigente e muito forte. Você tem formas distintas de se fazer golpes, de se dar golpes, né, através de mecanismos distintos, parlamentares, supostamente democráticos. Mas a luta de classes continua existindo. Você tem as contradições estão mais acirradas do que nunca. Você teve processos de rebeliões no mundo árabe recentemente, que mostra que levantes populares continuam existindo e podem levar a radicalizações maiores. Você tem guerras em diversas partes do mundo, uma crise de refugiados, imigrantes circulando por vários países. O nível de pobreza no mundo atingiu patamares enormes. Aqui no Brasil você tem níveis de assassinato inaceitáveis, milhares de pessoas na prisão. Então, quando você... E uma disputa muito forte entre esses setores, primeiro, das próprias elites brasileiras, para levar adiante esse processo que está ocorrendo agora, mas uma recomposição da esquerda. Se há um ambiente revolucionário, olha, o Lenin, final de 1916, ele não conseguia ainda vislumbrar que logo em seguida teria uma revolução em fevereiro. Ele chegou a dizer para alguns camaradas que talvez eles não vivessem para ver o momento da grande Revolução Russa. Pouco tempo depois, ocorre a Revolução de Fevereiro e em passos acelerados, depois em outubro, eles tomam o poder. Então, a política, às vezes, é muito inusitada nesse sentido. A gente sempre tem que acreditar nesses processos, né? Ainda existe luta de classes, ainda existem as contradições, a situação social e a situação política chegaram a níveis inaceitáveis. Então, a gente tem que acreditar em grandes mudanças, e essas mudanças não basta apenas você ter um prefeito que vai fazer melhorias na cidade e organizar de uma maneira progressista, né, alguns aspectos da vida cotidiana. Você tem que ir além. Enquanto você não mudar a relação de classes, quando você não resolver a questão agrária no Brasil, quando você não constituir um setor industrial e tecnológico voltado para dentro e um mercado interno prioritário aqui no Brasil, ou seja, entender o país. O país tem que deixar de ser, por exemplo, um país agropecuário e de exportador, né? E de minério de ferro, exportação ou de minérios de maneira geral, e exportador de produtos agropecuários. E sempre visando o mercado externo, né? E sempre mantendo aqueles grupos pequenos, mesmos grupos, no poder, né? Democratização dos meios de comunicação. Quando você tem grupos que mandam nos meios de comunicação no país e que esses grupos funcionam quase como um partido. Então, enquanto você não fizer uma mudança profunda que toque em todos esses pontos, infelizmente nós vamos ter apenas reformas parciais que vão talvez melhorar a superfície, vão melhorar epidermicamente a situação do país, e é melhor do que nada, mas em termos estruturais ainda o país vai se ressentir de mudanças mais profundas. Então eu espero que processos mais radicais... Realmente a última pergunta. Tem muita gente dizendo que a bandeira da Direta Já acabou identificada com os grupos contra o impeachment e que isso tem impedido a ampliação dessa pauta. Você acha que acontece isso? Olha, eu acho que tanto as bandeiras do Fora Temer e do Direta Já são importantíssimos. Esses são os aspectos conjunturais. São bandeiras que unificam as lutas, pelo menos naquele contexto específico, e grupos que
talvez em momentos diferentes teriam muitas divergências, pelo menos em alguns pontos você tem a concordância em relação a essas pautas de luta. Agora, eu acho que a questão vai muito além do Fora Temer e do Direta Já. Eu acho que são dois pontos importantíssimos. Eu acho que eles podem ser um trampolim para que nós possamos discutir novas pautas e talvez costurar novas alianças na esquerda. Não sei se a gente consegue, mas são importantes, né? A cada dia a gente vê sindicatos, movimentos sociais, partidos se unificando em torno de determinados temas. A grande questão é o que vai além disso. Porque se for um Fora Temer, a gente tem que ver então o que entra no lugar do Temer. E vamos supor que podemos ter uma eleição geral, mas pode entrar um candidato de direita. E aí, qual vai ser a nova bandeira? Ou então, pode entrar um candidato mais identificado com bandeiras de esquerda, mas qual vai ser a postura dele diante dessa massa que aprovou a ideia do Direta Já a partir do momento que ele chega no poder? Ele vai fazer essas mudanças todas que eu estou sugerindo, por exemplo, ou ele simplesmente vai fazer essas mudanças pontuais, epidérmicas, superficiais, importantes, porém insuficientes? A gente não sabe. Agora, se não fizer, as coisas não vão mudar profundamente. Se fizer, a gente vai ter um acirramento das lutas que a gente... E aí a gente... Um caso clássico que a gente pode perceber, a própria Revolução Russa. Você percebe o que aconteceu a partir da chegada, não só da chegada dos bolcheviques, mas principalmente depois da chegada dos bolcheviques no poder. Você tinha uma guerra civil, você tinha invasão de tropas estrangeiras, você tinha anarquistas, maquinovistas, socialistas revolucionários, mencheviques, cadetes, socialistas revolucionários de esquerda, guardas brancos. Você tinha uma diversidade de grupos numa luta intensa ali dentro. Era uma luta muito dura. E muitos poderiam dizer, olha só o que está acontecendo. Isso daí está desorganizando a economia, e realmente desorganizou. É uma confusão generalizada, entre aspas, uma anarquia, e é um perigo não só para o próprio país, porque você pode desintegrar socialmente, mas é um perigo para os outros, porque aquilo pode respingar internacionalmente e criar exemplos. O resultado? Eles conseguiram manter a revolução. A gente pode discutir todos os problemas da burocracia soviética, mas a revolução se consolidou. Agora a gente vê, por exemplo, o caso da Venezuela. Essa briga intensa que está acontecendo lá. Mas quais foram os mecanismos utilizados pelo Hugo Chávez? Ele utilizou todos os mecanismos democráticos aceitos internacionalmente. Eleições, plebiscitos, referendos. Ele ia para a população e ele referendava todos os atos do governo. Então ninguém pode dizer que não era democrático. E nesse processo ele muda a Constituição, ele reconstitui o judiciário, ele reconstitui as Forças Armadas, ele cria milícias populares, ou seja, você constrói todo um aparato em seu entorno e constrói um sistema político-ideológico para uma construção de um possível modelo revolucionário bolivariano, vamos dizer assim, de socialismo do século XXI. Seja o que isso queira dizer. Mas ele, de certa forma, flerte ali com o autoritarismo, né? Mas o que está acontecendo é que certamente você pelo menos constrói no seu entorno mecanismos, né, que podem favorecer o ulterior desenvolvimento de um processo que você está levando adiante ali. E que não vai ser interrompido se você mudar de governo imediatamente. Um exemplo, aqui a cada governo que troca, pode ser municipal, estadual ou federal, as obras do governo anterior, ou os projetos políticos, ou todas as relações que estavam sendo construídas são totalmente interrompidas. Você tem obras interrompidas, você tem projetos que são interrompidos, você tem projetos abandonados, e tudo é reconstruído a favor daquele grupo político que agora está no poder. Se você tem um grupo que está no poder e tem um projeto, uma visão de país, de nação, e a longo prazo,
Isso você não está falando de um mandato ou 2 mandatos, você está falando de um projeto longo. Para que isso funcione, você tem que construir um aparato político ideológico forte. Agora a gente está vendo explicitamente o que é luta de classes na Venezuela. Essa disputa mostra claramente isso. E se esse outro grupo assume o poder, a situação vai piorar muito. Assim, eu não gosto de fazer comparações, mas aquele grupo é um grupo nefasto, que está tentando assumir o poder usando os mecanismos internacionais de apoio financeiro, de apoio político, de organismos internacionais e de coalizões dessa oposição interna para destruir o que está acontecendo ali no momento. Muito obrigado. A gente recebeu aqui o professor Luiz Bernardo Pericaz, vencedor do prêmio Juca Pato de 2016, autor do livro Caio Prado Júnior. A gente vai interromper aqui, professor, que o senhor precisa ir lá para a mesa discutir um pouco, muito desse tema, desses assuntos que a gente tratou aqui. Eu agradeço a quem nos acompanhou. A gente, ao longo do dia, continuar tendo transmissões ao vivo. Então, bom dia e continue a nos acompanhar aqui, direto do 3º Salão do Livro Político.